Olá, bem-vindo ao canal do professor Luiz Carlos. Vamos a uma videoaula aqui sobre o assunto trigonometria no triângulo retângulo. Vamos ver aqui como identificar os lados desse triângulo de acordo com a nomenclatura que eles recebem em relação ao ângulo observado. No caso, hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Vamos ver aqui no exemplo. Está aqui o triângulo, vamos analisar de início alguns elementos importantes desse triângulo aqui. Nós temos aqui o triângulo com o ângulo de 90 graus, o ângulo reto. Esse ângulo reto é o que dá o nome ao triângulo, para, no caso, chamar de triângulo retângulo. Temos esse lado aqui que eu vou chamar de A, B e C. Veja que o maior lado está para o ângulo de 90 graus. Esse é chamado de hipotenusa. Esse é o lado chamado de hipotenusa. Vou destacar aqui um ângulo que eu vou chamar aqui de X. Em relação a esse lado aqui, esse ângulo X, nós temos o cateto oposto, que é o lado oposto ao ângulo, e o cateto adjacente. Então, vou chamar aqui de cateto oposto. E esse lado aqui eu vou chamar de cateto adjacente, em relação a esse ângulo X. Feita essa identificação desses lados, de acordo com o ângulo X, vamos ver aqui as funções trigonométricas que a gente vai trabalhar. A função seno, a função cosseno e a função tangente. Essas são as três funções mais importantes da trigonometria. A partir dela, todas as demais funções são geradas. Vejamos aqui o seguinte. De acordo com a teoria, nós temos que o seno de x é igual ao cateto oposto. Vou abreviar a palavra cateto oposto como sendo CO, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Hipotenusa. O cosseno de x vai ser igual a cateto adjacente, abreviado aqui, dividido pela hipotenusa. Temos ainda a função tangente. Aqui as abreviações das palavras seno, cosseno e tangente. Corresponde a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora vamos identificar, cada lado para a gente colocar aqui a função a equação mais enxuta possível para a gente entender. Então, o seno de x nada mais é do que B sobre A. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. B sobre A. Cosseno de x, cateto adjacente sobre hipotenusa, nós temos C sobre A. E aqui no fim nós temos cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, é B sobre C, que representa a função tangente. Então, essa é a maneira de representar essas funções de acordo com a lei de cada uma delas. Vamos ver aqui o outro caso. Vou destacar esse ângulo, que eu vou chamar agora de Y. Os lados permanecem os mesmos, A, B e C.
Aqui continua sendo a hipotenusa. Y, o lado oposto aqui vai ser C. Então aqui vai ser o nosso cateto oposto ao ângulo, que eu vou chamar agora de Y aqui em cima. Ó. E o B, em relação a Y, ele vai ser chamado de cateto adjacente agora. Ok? Feito isso aqui, é só a gente partir para a nossa função. Vou chamar agora de seno de Y, cosseno de Y e tangente de Y. O que é que diz a função seno de Y? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, cosseno cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Não muda isso aqui, veja que para o ângulo X continua sendo essa mesma nomenclatura. O que vai mudar aqui em relação ao ângulo é a ordem dos catetos aqui, porque mudou o ângulo para aqui para cima para Y, os catetos vão alternar. Quem era cateto oposto vira adjacente, quem era adjacente vira oposto. Voltando aqui para a função, é só identificar as letras que representam cada lado. Cateto oposto aqui é C, dividido pela hipotenusa, que continua A. Tá aqui a nossa relação. Cateto adjacente B, dividido pela hipotenusa A. A hipotenusa continua sendo o mesmo valor, mesmo A, né? E a tangente cateto oposto C sobre B. Então, essa é a relação para o ângulo quando for Y, ok? Então, era isso aí que a gente tinha para entender. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar a tabela, os ângulos de 30, 45 e 60 graus.